Bom dia! Vamos chegando. Hoje a gente vai fazer um bate-papo com a Su Maziero. A gente vai falar sobre temperamentos e o relacionamento familiar. Como essa ferramenta do temperamento, né, auxilia aí no relacionamento familiar, tá? Aqui eu já tô vendo que a Su entrou. Então vamos chegando, clica no coração pro Instagram entregar essa live para mais gente. Deixa eu já aqui, estou vendo. Azul. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Eu tô bem, e você? Tô bem também, seja muito bem-vinda aqui no meu Instagram. Obrigada. É um prazer estar aqui, agradeço demais o convite. Que gostoso. Faz tempo que eu não faço live, hein, Su? Ah, é? Uma Estamos cara já. reestreando. Tô destreinada já de live até. Mas muito bom retomar com você. Ah, que bom, eu fico feliz. Você é muito especial. É muito bom essa interação nossa, assim, né? Pra gente aprender e crescer cada dia mais. Assim, eu gosto muito. Sou Eu muito também. grata a Deus por ter colocado pessoas assim que nem você na minha vida, viu? De bom, fico muito feliz também de ter você. Mas vamos lá, vamos começar essa live. Quem me acompanha Vamos aqui há lá. algum tempo sabe que eu gosto de começar a live já falando, né? Porque às vezes as pessoas começam a live e ficam ali demorando 10 minutos só para começar a falar, né? Então eu gosto já de começar falando. Já vou pedir para vocês que vão chegando, vão clicando no coração, senão o Instagram não entrega live para ninguém, tá? Para quem é seguidor da Su, seja muito bem-vindo. Para quem é seguidor novo, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre temperamentos. Se vocês já conhecem sobre temperamento, coloca aqui qual é o seu temperamento. E mais que isso, né, Su, a gente vai falar sobre como o temperamento interfere no relacionamento familiar. Sim. Eu falo Nossa, aqui em muito, casa, pode falar. eu falo muito, Su, de temperamento relacionado ao estudo. Uhum, Acaba que é também relacionamento familiar, né? Porque é o relacionamento ali entre a mãe e o filho. Então, eu sim. acabo trazendo para elas uma visão mais voltada para o estudo, como orientar ali conforme o temperamento do filho. Então, eu quero que você fale para a gente, primeiro, como que você percebeu que o temperamento pode ajudar aí no relacionamento familiar? Manda ver aí, você vai arrasar, tenho certeza. Bom, para começar, assim, tem muita gente falando de temperamento, né? E às vezes, assim, eu não sei se fica claro na cabeça das pessoas a diferença entre temperamento e personalidade. Porque temperamento é uma coisa, né? O temperamento, ele foi descoberto há muitos anos antes de Cristo. E ele, quando foi descoberto, era de acordo com os fluidos do corpo de cada pessoa. Então, conforme a pessoa tinha um fluido a mais no corpo, ela tinha características desse temperamento. A personalidade, ela vai vindo no decorrer da nossa jornada, né? Através das pessoas que a gente convive, dos ambientes que a gente convive. Então, a gente vai adquirindo algumas coisas e vai fazendo com que vai formando essa personalidade. Por isso que tem pessoas que têm um mesmo temperamento com jeitos diferentes de ser. Porque se a gente convive com pessoas dentro da nossa casa, do ambiente que a gente está, a gente vai adquirindo novas características que às vezes não faz parte de um temperamento, né? Então é importante saber essa diferença de um e do outro. Bom, acho que era isso que eu queria falar antes de começar, assim, para saber essa diferença, né? Então, aqui em casa, eu comecei a perceber como que isso fez diferença, assim, porque meu filho tinha uns 6 anos de idade e todas as vezes que ele ia para a escola, ele não interagia, ele ficava quieto, e isso me incomodava demais. Quando a gente saía,
ele era aquela criança que ficava na dele, sabe? E eu me incomodava muito. Eu falava, vai brincar, olha as crianças. E ele na dele. Mas eu ficava incomodada demais. E daí, quando eu descobri sobre os temperamentos, eu vi que isso era um incômodo meu, não era um incômodo dele. Porque pelo temperamento dele de ser, para ele estava tudo bem, estava tudo ok. Ele estava super confortável naquela posição lá. Mas me incomodava muito. E daí, quando eu entendi isso, eu comecei a respeitar ele, eu comecei a aceitar o jeito dele de ser e não queria mais que ele fosse do jeito que eu gostaria que ele fosse, né? Que eu achava que fosse fazer bem para ele. E quando a gente tem esse entendimento, tudo muda, porque a gente consegue entender a criança individualmente, né? Às vezes existe um padrão que a gente mesmo coloca ou que a sociedade coloca para as crianças e para as pessoas de um jeito de ser, e ninguém é igual a ninguém, né? Então, quando às vezes a gente tem um temperamento e o nosso filho tem outro temperamento, muitas vezes a gente não aceita o jeito da criança de ser, né? Se o pai e a mãe é mais expansivo, é mais agitado e a criança mais quieta, parece que aquele jeito não é o correto, né? Ou se os pais são mais calmos e a criança agitada, meu Deus, essa criança é hiperativa, né? Então, assim, a gente já começa a observar como se o comportamento da criança fosse errado. E não é que é errado, é que cada um tem um comportamento e quando a gente entende aquilo, fica muito mais fácil a gente saber lidar e saber potencializar as habilidades da criança, né? E também não abafar algumas habilidades que ela tem, que não fazem parte do nosso temperamento, né? E que a gente muitas vezes acha que não é a maneira correta de agir. Então a gente entende o jeito dela de ser e daí fica mais fácil a gente lidar com tudo isso. Uhum. E qual é o temperamento do seu menino? É fleumático. Ele é fleumático. Ele é super pacífico, ele é aqui, ele sempre foi muito assim, que nem quando ele era bem pequenininho, ele ficava horas ali brincando, desenhando, daí ele começou uma fase de Lego, ele acordava e ia no Lego, ficava o dia inteiro no Lego brincando, depois era nos filmes, ficava o dia inteiro assistindo filme, agora ele faz desenhos, daí os desenhos dele são maravilhosos, ele ama, então ele fica na dele ali, mas assim, é importante ir atrás, né? Porque quando os filhos são quietos, assim, que nem que tem o comportamento mais introvertido, como os fleumáticos e os melancólicos, normalmente eles são crianças mais fáceis de lidar, né? Porque eles estão ali no canto deles, não dão trabalho nenhum. Eu falo que o fleumático ele é conhecido como a criança boazinha. Então, os pais rotulam essa criança como boazinha. E se você for pegar mesmo a essência ali do fleumático, ele é bonzinho, mas ele não é tão bonzinho quanto a gente pensa, né? Porque ele é provocador. Né? Então, acaba que se a gente fala assim, nossa, meu filho é muito bonzinho. Aí ele começa a camuflar os comportamentos e às vezes estoura, né? E às vezes a gente acaba rotulando também, né? Porque assim, a criança, os melancólicos também às vezes são rotulados assim de bonzinhos, né? E assim, a criança às vezes leva isso para a vida, né? Eu sou boazinha, vou aceitar isso, ou eu sou boazinha, né? Acaba colocando isso em outras situações. Por isso que é importante a gente identificar os comportamentos, mas não rotular através dos comportamentos específicos daquele temperamento. Porque, assim, é que nem eu falei, quando a gente consegue identificar, a gente consegue ter uma noção do jeito da criança de ser, mas a gente consegue potencializar algumas coisas e, assim, por exemplo, o fleumático, que é mais na dele, ele não consegue, não tem aquela... não age, né, rápido, assim, ele é mais quieto, então ele precisa de uma motivação a mais, né, a gente precisa ser o exemplo para eles, então eles normalmente não gostam de uma atividade física, preferem ficar ali quietinho na deles, então a gente precisa dar uma puxadinha, vamos, né, fazer, porque daí eles vão pegando esse jeito de ser, eles se amoldam muito fácil, né, algumas
assim, não que algumas teorias, é da teoria, né? Que os fleumáticos são que nem água, né? Então, eles se amoldam muito fácil, eles são influenciados muito fácil pelo ambiente. Por isso que a gente tem que influenciar eles pelo lado positivo, né? Pelo lado bom, né? E tomar muito cuidado com relação a amizades, com relação às pessoas que eles convivem, porque eles são esponjinhas mesmo, assim. Eles se amoldam facinho ao ambiente. Então, tem que tomar bastante cuidado. E uma característica também que eu trago para as mães, gente, ó quem tá aqui. A dona Aurorinha tá aqui enchendo o saco. Deixa eu só tirar ela aqui. Uma coisa que eu trago de característica para as mães que têm filho fleumático é que eles não vão ter problemas em fazer o planejamento da rotina de estudos. Eles não têm problema nenhum em fazer. Mas eles têm problema em seguir aquele planejamento. Então, sentar e planejar não é problema, mas seguir, porque o fazer para eles é mais complicado. Então, essa mãe, sabendo o temperamento do filho, fica muito mais fácil dela já prever. Ah, eu sei que foi fácil aqui, porque às vezes a mãe fica frustrada, né? Nossa, meu filho fez o monitoramento, fez o cronograma aqui comigo e tal. Só que chegou no dia de fazer, ele não fez. Daí e assim, começa, sempre porque ele é isso, ele é aquilo. Não, ele só é o temperamento dele. Ele gosta de planejar, ele gosta de sentar fazer o planejamento, mas na hora de ir pra ação, ele não gosta. Então, deixa tudo precisa puxar para a última hora, né? Deixa tudo para a última hora, né? Sim. Outra coisa importante, Su, que eu queria que você falasse é características do seu... Primeiro, falar quais são os temperamentos, porque a gente tá falando aqui do fleumático, mas vamos falar quais são eles. E meu som tá baixo? Você tá me ouvindo bem? Isso? Eu tô. Pra mim tá tudo bem. Ué, que estranho. Mas, concluindo, você falar sobre os 4 temperamentos, né? E daí características de cada um deles, para ver se as mães, eu quero que elas primeiro se encontrem, para depois, porque às vezes a gente quer definir o do filho. Ah, meu filho é esse. Ah, meu filho é aquele. Eu sempre falo para mãe, não pensa no seu filho agora, pensa em você, né? Sim, eu fiz até algumas anotações aqui, porque para eu não esquecer algumas coisas, para eu colocar para as mães também alguns cuidados de cada temperamento. Porque quando a gente consegue se identificar, fica mais fácil da gente saber se relacionar melhor com eles, né? Bom, então os 4 temperamentos são melancólico e os fleumáticos, que são os mais introvertidos. E os sanguíneos e os coléricos, que são os mais extrovertidos. Então, os melancólicos são metódicos, são profundos. E, assim, o cuidado que eu falo como mãe, né? Como mãe melancólica, por causa própria, é que a gente já tem uma noção preconcebida de como a gente gostaria que o nosso filho fosse. E a gente quer encaixar ele ali dentro daquele padrão que a gente acha que é o correto. Né? Então, a gente gosta muito de ordem, de disciplina, e a gente quer que aquilo aconteça. E não vai acontecer daquele jeito, né? Então, a gente precisa saber... de forma perfeita, né? Sim, não vai acontecer. Então, é preciso tomar cuidado para não querer colocar tudo dentro daquele padrão que a gente... e daquela ordem que a gente acha tem que acontecer, né? Porque a gente gosta muito de estar tudo certinho, ser perfeccionista, ordem, disciplina, tudo do nosso jeito metódico. Então, esse é o cuidado que tem que ter. Outra coisa, característica da mãe fleumática também é ser vitimista. Ai, coitada de mim, né? Eu sou, né? Ficar se vitimizando e... porque tudo eu, porque, né, ninguém me ajuda, porque não sei o quê. Então, o filho se sente culpado, né, Su? Então, tomar cuidado com isso. E de ficar reclamando o tempo todo, né? Porque essa é uma característica do melancólico, de reclamar muito. E, assim, eu tomo muito cuidado para que isso não aconteça. Mas, gente, eu acabo reclamando
sem querer. Sabe quando eu vi, já foi? Uhum. Então, é uma atenção especial a não ficar reclamando das coisas, né? A gente precisa ter um outro olhar. E isso é uma questão de hábito. Então, que a gente possa estar atento para mudar esse hábito, Uhum. né? Essa é a As fleumáticas, melancólica. a melancólica, é. Agora, os Alguém fleumáticos. já se São... identificou aí com a melancólica, gente? Já coloquem aqui. Já vai Essa sou colocando. eu. Ou nada a ver comigo, essa. As fleumáticas, né? São pacíficas, calmas, são mediadoras, boas ouvintes, demora para se enfurecer, sabe? Vai deixando com que as coisas vão acontecendo. Tem a tendência a minimizar os problemas, né? Achar que tá tudo bem para tudo. E tem que tomar cuidado porque, assim, eles são muito neutros, assim. Então, às vezes, por ter esse jeito, os filhos acabam achando que muitas vezes eles são distantes, sabe? Assim, que eles estão desinteressados pelos filhos. Então, esse é um cuidado especial, assim, porque muitas vezes eles acabam não expressando muito o que eles sentem, né? Então, acaba atrapalhando essa questão. É bom que eles, né, assim, fique mais próximo dos filhos, né? E que encoraje mais, porque normalmente eles gostam de ficar muito ali na zona de conforto. Sim, uma característica da mãe também que é fleumática, que eu percebo, Su, é que nada tá muito bom e nada também tá muito ruim, sabe? É Então ela não neutro. tem senso de urgência para mudar. Às vezes o filho dela tá assim implorando ajuda. E ela, tipo, ai, hoje foi um dia ruim, nossa, amanhã já vai passar, é assim mesmo, sabe? Porque ela não quer entrar no movimento de agir. Então Sim, acaba que ela fica ali naquele nada muito bom, nada muito ruim. E vai também pôr no falando pano que ela é aquela quente mãe que é ali. boazinha também, né? Mãe boazinha, É, cara boa também. Aquela pessoa que eu falo também que é aquela pessoa que é a turma do deixa disso. Não gosta muito de conflito, não, né? Tá só todo na mundo paz. discutindo ali lado A e lado B e ela tá, não, gente, deixa pra lá isso aí. Então, muitas vezes, se o filho tem um temperamento, né, quente, acaba que ela não entra em ação para não entrar em conflito com o filho. Não, mas é que meu filho Sim, não vai querer fazer. Ah, é que meu filho não gosta de estudar. Então ela prefere deixar ali no banho-maria do que tomar uma decisão e agir. Sabe? Isso é uma coisa que eu sim. percebo nas mães fleumáticas também. E às vezes, assim, não chamar a atenção do filho para não arrumar rolo, não arrumar conflito, né? Então tem que tomar cuidado também, porque tem momentos que não dá para ficar na zona de conforto, né? Precisa agir, né? Então tem que tomar atitude às vezes, né? Ser firme. Sim. Fleumática, gente. Alguém se identificou aí com a fleumática? Agora vamos para coléricas. São extrovertidas, protetoras, assertivas, motivadoras. Tem, deixa eu ver, gosta de estar no controle de tudo. E é assim, normalmente as coléricas gostam tudo do jeito delas, assim, né? Gostam de ter razão em tudo. E daí tem que tomar cuidado, porque muitas vezes o jeito de falar acaba fazendo com que os filhos sempre acham que elas estão muito nervosas, sabe? Assim, aqui em casa meu marido é colérico. E daí o jeito dele de se expressar intimida às vezes as crianças, sabe? Porque eles acham assim que, ai, tá bravo comigo, mas às vezes não é, só o jeito de se expressar, o jeito de falar. Então, né, eles falam firme, chega chegando, já falando, já, né? Então isso acaba intimidando muitas vezes a criança. Tem que tomar cuidado às vezes do jeito de falar para não parecer arrogância, para não parecer assim que tá, né? Então tomar cuidado com isso, nessa maneira de falar e não querer ter razão em tudo, né? Quando errar, assumir que errou, porque muitas vezes acontece de ir no impulso, né? E daí tomar cuidado para ser mais calmo. Na raiva, né? Muitas vezes se enfurece e na raiva acaba falando coisa que não deve. Uhum. Uma
Uma ferramenta, né, que me ajudou muito, primeiro o temperamento mesmo, saber os temperamentos ajuda muito. Daí a gente precisa amadurecer esse temperamento, né? Porque o meu temperamento principal é o colérico. Então acaba que ele é muito parecido com o melancólico na questão de fazer, sabe? Só que ele não liga muito pro fazer perfeito. O filho fez, tá bom, sabe? Então acaba que quando a mãe tem um temperamento, né, colérico, melancólico, aí ela quer que faça, e além de que esteja feito, seja feito perfeito, né? Mas vamos falar só de um. É a comunicação, Su. Quando a gente sabe se comunicar, a gente amadurece esse temperamento colérico muito mais rápido. Porque tem uma coisa que o colérico, ele não tem muito, assim, que é a empatia. Porque ele é voltado para o resultado. Então, doa quem doer. Tem que tirar 10, sabe? Então, eu lembro que eu era muito assim. Então, não importa. Ah, mas é porque eu tô cansado. Dane-se. Ah, mas é porque a professora não... Não importa. Vamos sentar e vamos fazer. Vai fazer. Então, eu sou muito da execução. E eu vejo que as mães que entram até no curso, as que são de execução, elas vão embora. Mas, às vezes, vão aos trancos e barrancos, igual eu fui, né? Então, acaba que chega um momento que o filho não aguenta. Sim, é muita pressão, né? E o colérico aí é normalmente muito conflito. É muito conflito, porque o colérico não foge da briga, não. Se tiver que brigar, ele vai brigar, né? Se tiver, ele extrapola, sabe? Então, saber se comunicar é muito importante para o colérico, muito. Porque aí vai gerando a empatia. E nada como a gente, né? Eu como colérica, né, que atendo mães, para mim é muito importante ter passado pelo que a mãe passou, sabe? Porque não tem coisa melhor para gerar compaixão na gente do que ver a pessoa passando pelo que a gente passou. Porque a gente sabe, né? Nossa, isso aí tá doendo mesmo. Porque eu já senti também. E não era natural para mim sentir, me colocar no lugar, sabe? Sim, eu sempre achava que aquela pessoa era uma mimizenta. Sim, o colérico tem a tendência a não gostar de gente lenta, né? De chorão, de mimimi, né? De distração. Então, assim, tudo faz com que ele se irrite, né? Parece que as outras pessoas são tudo mimizenta mesmo. Então, é muito essa importante questão a gente desenvolver essa empatia pelo filho, né? Pela mãe também, porque a colérica, ela se cobra muito, porque da mesma forma que ela cobra o outro, ela também se cobra para ser perfeita. Sim. Né? Então, eu me cobrava muito, porque eu via assim, ó, se meu filho for mal, não vão falar do meu filho, vão falar de mim. Só que como eu não tinha conhecimento de como fazer, eu fazia do meu jeito, e o meu jeito não era um jeito muito bom. Vamos dizer assim. Daí, por isso que é importante a gente conhecer o temperamento de cada um. Porque, assim, você reconhecendo o seu temperamento e reconhecendo o temperamento do seu filho, você sabe como agir melhor, né? Às vezes você sabe que não é o mimimi ali, é o jeito dele de ser. E, assim, o temperamento não muda. Por isso que a gente tem que ver a melhor maneira de lidar com isso, né? Porque, assim, não vai mudar. O que pode acontecer, por exemplo, é a gente adquirindo hábitos diferentes, né? Que nem você falou, eu preciso ter mais empatia, né? Então, assim, vou adquirir essa nova habilidade e não é impossível. A gente pode adquirir novas habilidades porque viemos nesse mundo para ser pessoas melhores, né? Então, a gente precisa buscar isso. Né? Então, assim, é que nem eu falei, eu como melancólica preciso adquirir outras habilidades, reclamar menos. Então, a gente precisa ter essa consciência, porque, assim, nenhum temperamento é bom ou ruim. Todos eles têm características boas e todos têm características ruins. E quando a gente consegue identificar o nosso temperamento, fica muito mais fácil a gente se reconhecer, né? A gente se conhecer e a gente saber onde a gente pode melhorar e como a gente pode usar esses comportamentos para lidar melhor com as outras pessoas. E daí a gente vai sabendo o comportamento da outra pessoa e como se relacionar melhor com ela. Então, tudo vai fluindo, tudo vai funcionando muito melhor no relacionamento dentro de casa. É isso que faz com que eu me encante, acho, tanto por isso. Porque eu gosto, sabe, assim, de
de estar num ambiente de harmonia, de paz, não gosto assim de, né? Ninguém gosta, né? De ficar. O colérico gosta um pouquinho de briga, né? De arrumar um rolinho ali para dar uma Não, apimentada na vida. não é que o colérico não gosta de briga, é que ele pensa assim, ó, se tiver que brigar para fazer, eu vou brigar. Não é que gosta de brigar. Gosta um pouquinho, não gosta tanto de calmaria, né? Da que nem os temperamentos introvertidos gostam, né? Mas quando a gente consegue identificar isso, é maravilhoso, porque a gente realmente consegue ter empatia pelo outro, não é só uma questão de ser colérico ou não, todo mundo precisa ter empatia pelo outro, né? E quando a gente consegue identificar os comportamentos, fica muito mais fácil a gente ter empatia, entender as outras pessoas e se relacionar melhor com todo mundo. Até mesmo a gente está falando de relacionamento familiar. Então, se a gente for pensar, né? O meu esposo, ele é fleumático e eu sou colérica. Então, o que acontece? Na hora da raiva, ali na hora do estresse, o que o colérico precisa tomar cuidado? Porque é a ira que vem. Ele fica muito bravo, né? E o fleumático é a provocação. Aí, quando a gente entendeu, né, o nosso temperamento, o que a gente via que acontecia no começo, quando a gente brigava? Agora, tipo, quase não tem brigas. Mas no começo, meu Deus, quando não acontecia briga, daí quando acontecia era aquela briga enorme. Por quê? Porque na hora da raiva, o meu ponto era a ira e o dele era a provocação. Aí ele brinca que ele apagava o fogo com gasolina. E é assim mesmo, eu também aqui em casa fez muita diferença quando eu soube, assim, porque meu marido também é colérico e eu sou melancólica. Então, ele já chega, né, assim, na pressão, sabe? Falando e não sei o quê, e o jeito dele de falar. Então, para mim, realmente, no começo, eu entendia como se aquilo estivesse me provocando, colocando pressão em mim, e aquilo me deixava retraída, sabe? Assim, então, quando eu entendi isso, eu vi que não é provocação dele, né? Assim, é o jeito dele de ser e que não vai mudar, e que tá tudo bem, não é uma coisa pessoal comigo, é o jeito dele de ser, né? Sim. Então, daí a gente consegue identificar isso e evitar brigas, né? Evitar desentendimentos desnecessários, né? E um ponto também, gente, para as mães coléricas, quem for colérica aí, coloca aí, que tem um filho melancólico, se a mãe chega muito na pressão em cima do filho, sem dar o direcionamento do passo a passo, o melancólico gosta do passo a passo. Sim. Por quê? Porque ele quer fazer tudo bem feito. Então é aquele filho que faz uns resumos, coisa mais linda, bem caprichado, demora para estudar, né? A mãe fala, ele fica se enrolando, mas ele fica se enrolando porque ele tá fazendo do jeito dele. A mãe olha, porque na maioria das vezes o melancólico ele é estudioso, então ele tira ali uma nota boa, né? Só que vai passando o tempo, se essa mãe começa a pressionar esse melancólico, esse filho que é mais melancólico, ele vai ficando acuado, porque ele quer fazer bem feito, mas ele não sabe fazer. Então a mãe precisa trazer esse direcionamento. Quando a mãe é colérica, né, principalmente, primeiro saber se comunicar com esse filho e trazer para ele o passo a passo de como é para ser feito. Isso vai facilitar demais para o melancólico, porque ele vai ter confiança de que ele vai fazer bem feito, porque ele não quer fazer Sim. de qualquer jeito, né? Então, se ele errar, ele já se cobra muito. Então, para isso que é importante a gente entender de temperamento, de comunicação e de ferramentas, né? Porque senão a gente fica ali achando que o filho vai por conta. Aí, Sim. quando chega ali que o filho melancólico tem uma dificuldade, a mãe acha que o problema é o filho. E não é. Porque ele sempre deu certo, ele sempre fez sozinho. Não, agora ele só precisa de um passo a passo. Só isso. Ele é bom, ele é estudioso, ele gosta de fazer. Né? Então, quando a gente entende esse temperamento, a gente consegue também deixar o estudo mais leve, sabe? Sim. Por isso que eu achei muito, muito importante trazer para as mães essa parte de temperamento também para o relacionamento, né? Que é o que você traz aqui pra gente. Se tiver alguma mãe aí colérica, coloca aí pra gente saber. E agora a gente vai para as mães, para as características das sanguíneas. Sim, sanguíneas são extrovertidas, né? Gosta de chamar todos os amiguinhos para casa, são aventureiras, mas precisa tomar cuidado com a questão da ordem, porque muitas vezes elas
se esquecem que as crianças precisam de ordem, né? Então, assim, precisa, nada na vida, tudo, né? Normalmente as sanguíneas acham que tudo é festa, tudo é brincadeira, né? Elas se identificam muito com as crianças, né? Entendem muito e têm muita empatia com as crianças porque conseguem enxergar muito pelo ponto de vista da criança, né? Mas tem que ter cuidado com essa questão da ordem, de colocar limites nas crianças, né? E outra coisa que eu ia falar, que muitas vezes elas gostam de se sentir amadas, né? Então, assim, é preciso tomar cuidado, porque muitas vezes elas acham que se colocar limite, se repreender o filho, eles talvez na cabeça delas passem assim que elas não vão mais ser amadas por eles por ficar repreendendo, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. Tem uma característica também da sanguínea, que é, eu percebo que ela quer mais ser amiga do filho do que ser mãe do filho. Porque a mãe, ela vai direcionar o filho. Ela vai precisar, né? Dar ali orientação pro filho, direcionar o filho. E dependendo do temperamento do filho, vai precisar, sim, ser mais firme. Tem filho que, na primeira vez que ela falou ali, tranquilinha, ela dando risada, brincando, ele vai fazer. E tem filho que não. Então, a mãe precisa se adaptar a esse temperamento do filho. E muitas vezes, quando a mãe ela é só alegria e tudo mais, chega na hora de fazer um direcionamento para um filho colérico, por exemplo, esse filho já não respeita ela. Porque ele tem a sensação de que ela leva tudo na brincadeira, que tudo bem, ela já vai esquecer, ela não vai cumprir a consequência que ela combinou, ela vai ficar com dó dele. Não vai mesmo, né? Porque ela é distraída e daí vai pegar no pé, peguei no pé, já passou, né? Já foi. Exato. Então, a sanguínea, eu vejo que isso é uma coisa que ela tem que tomar cuidado. Que é, quando ela perceber que ela tá indo mais pro lado de amiga do filho e da filha, precisa voltar e tomar ali o centro da maternidade dela. Tipo, opa, meu lugar é aqui. Sim. A gente precisa entender, gente, que a gente é amigo. Por exemplo, eu sou amiga da Su. Eu sou amiga de vocês, que são adultos. O seu filho, ele tem os amigos da idade dele. Ele não precisa de uma mãe que seja amiga dele. Ele precisa de uma mãe que tenha empatia por ele, que ouça o que ele tem para falar e que direcione ele. Porque senão a gente fica... Principalmente quem teve uma mãe muito brava, né? Então, a sanguínea que teve uma mãe muito brava, acaba que ela fala, não, eu não vou ser igual a minha mãe. E não precisa ser. Não precisa ser. É só você entender o temperamento do seu filho e você se adaptar. Opa, aqui eu tô indo muito pro lado da amizade e isso aqui mais pra frente vai causar prejuízo pra essa mãe. E pro filho também, né? Sim. E a gente colocou características aqui de cada uma, né, de cada temperamento, como pontos de atenção para melhoria, né? Porque, assim, quando a gente cria essa consciência, tem essa consciência, a gente pode fazer diferente e pode melhorar ainda o relacionamento para que lá no futuro até a gente obtenha os resultados que a gente deseja, né? Porque às vezes a gente no dia a dia tem os nossos comportamentos, mas assim, não pensando lá na frente. Então, quando a gente age intencionalmente pensando no que a gente quer para os nossos filhos e como a gente quer que eles vejam a gente lá na frente, a gente pode começar a agir de forma diferente. É que nem eu falei, a questão de hábito, essa questão de desenvolver novas habilidades, é criando consciência e desenvolvendo diariamente. É um processo, né? Não é fácil, mas assim, nada é impossível. Sim. E sabe o que eu acho bonito também? Quando eu estava estudando sobre temperamento, eu vi que Jesus teve os 4 temperamentos, mas o ponto forte dos 4. Então, ele sabia se relacionar com todo mundo, porque ele tinha os 4 e o ponto forte dos 4. E o que a gente precisa, né? A gente tem, às vezes, um que fala mais alto, né? Às vezes tem 2 ali que falam mais alto. Mas a gente tem os pontos fortes e os fracos que a gente precisa desenvolver, né? Então, ninguém é o perfeito, né? Não existe bom e ruim. Todo mundo tem pontos a serem melhorados.
mas quando a gente se espelha em Cristo, a gente consegue perceber que ele tem o ponto forte ali de todos os temperamentos. Eu achei muito bonito isso. Maravilhoso, né? E é interessante, assim, que quando a gente consegue identificar, sabendo os pontos fortes de cada temperamento, a gente consegue ajudar os nossos filhos a desenvolver as habilidades que eles têm, não apagar, né, algumas habilidades que às vezes não façam parte do nosso temperamento, e a gente consegue identificar isso muito nítido quando a gente conhece o comportamento deles no dia a dia. Então a gente sabe por que eles estão agindo da maneira que agem, né? Então fica mais fácil a gente entender o comportamento deles e fica muito mais fácil a gente conseguir se relacionar no dia a dia ali com eles, né? Muito bom. Ô, Su, para a gente encerrar, se vocês tiverem alguma pergunta, gente, pode ficar à vontade aí também para perguntar, tá? Para a gente encerrar, a Su vai fazer também uma participação no evento que vai ter em Goiânia, dia 13, né? Dia 13 de maio, vai cair num sábado. A gente vai estar em Goiânia para um evento que chama Mães do Rei. E nesse evento, a Su vai falar, né, sobre temperamentos lá, né? Vou falar um pouquinho sobre a importância da gente conhecer a nossa verdadeira essência, né? E a importância da gente identificar os valores que são importantes para a gente conseguir transmitir isso para os nossos filhos de maneira intencional, porque muitas vezes a gente no dia a dia acaba não pensando, né? Só indo. E é importante a gente criar essas consciências assim de quem a gente é, como a gente se comporta, quais são os nossos valores, para que a gente possa transmitir para eles de forma. Porque é que nem dos pontos que você falou aqui, tudo é comunicação, né? E a gente precisa saber qual é a forma correta da gente comunicar o que a gente acredita, para que a gente tenha um relacionamento bom e uma casa, um lar, né? Cheio de harmonia, do jeito que todo mundo deseja. Então, muitas vezes, a gente acaba se espelhando no que a sociedade coloca, ou do jeito que todo mundo faz, e a gente acaba esquecendo que realmente faz parte do nosso ser, né? Sim. Qual que vai ser o tema da tua palestra lá no dia 13, Su? Então, por enquanto, eu deixei meio... O tema sempre fica por último, né? Deixei meio aberto, mas assim, seria mais ou menos assim, que eu sempre, até hoje me enganaram, assim, sabe? Porque eu tinha um ponto de vista com relação a tudo isso, fui enganada, né? E agora, percebendo tudo isso, eu consegui ter uma nova visão, assim, e é isso que arde no meu coração de falar para todo mundo, sabe? Porque o que me transformou, eu quero levar essa transformação para a vida de todo mundo. Como dizem, o conhecimento é libertador, né? E lá na Bíblia já está escrito, né? Conheceis a verdade e ela te libertará, né? Porque muitas vezes a gente acaba seguindo o fluxo e não sabe nem porquê, e o jeito da gente pensar acaba sendo porque todo mundo pensa, porque todo mundo age, porque todo mundo faz, né? E a gente precisa procurar quem realmente a gente é. Então, isso faz toda a diferença na nossa vida. Muito bom. E então, gente, esse evento que vai acontecer no dia 13, a gente vai ser um evento presencial lá em Goiânia, mas também vai ter transmissão ao vivo. Então, vai poder participar online. Quem quiser o ingresso para participar online, pode me chamar no direct ou chamar a Su também, né, Su? No direct, porque a gente tem um cupom ali de desconto para vocês assistirem online. E quem for de Goiânia, vai lá presencial, né? Vai ser maravilhoso. Muito bom. Su, muito obrigada. Sigam a Su, gente, que ela fala lá sobre temperamento no perfil dela. E tamo junto, viu, Su? Foi um prazer. Foi um prazer. Eu que agradeço demais o convite. Espero ter ajudado, né, com as informações, porque, que nem eu falei, quando a gente cria essa consciência, a gente pode agir
de uma forma melhor, buscando ter essa harmonia no lar e ter um relacionamento melhor com os nossos filhos, né? Que é isso que mais importa, porque a nossa vida é dedicada a eles, né? Então, que a gente possa fazer sempre da melhor maneira que a gente puder, né? Então, agradeço demais o convite, viu? Muito bom. Um beijo. Fica com Deus, gente. Vou deixar essa live salva aqui. Se você quiser depois compartilhar com alguém ou colocar lá nos comentários também o que você tirou de aprendizado da live, também vai ser bem legal. Combinado? Beijo, Tu. Beijo. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Beijo.